Olá pessoal, vamos falar hoje sobre movimento circular. Alguém sabe dizer o que é movimento circular? O próprio nome já está dizendo, né? Circular, vem de círculo. Aí nós temos exemplos de movimento circular. Um carro, uma rotatória, por exemplo, ou numa curva, né? Fazendo movimento circular. Conceito. No dia a dia vemos muitos exemplos de movimento circular uniforme. Um disco, umas pás de um ventilador, um carrossel, um satélite em volta da Terra, entre outros. Um ponto material está animado de um movimento circular uniforme, quando sua trajetória é uma circunferência e o módulo de sua velocidade permanece constante no decorrer do tempo. Nós temos aí um exemplo, né, de um movimento circular, as hastes de um ventilador. Frequência. Consideremos uma roda gigante girando. Durante esse movimento, cada cadeira da roda gigante descreve circunferências continuamente, ou seja, cada uma delas passa repetidas vezes pela mesma posição e nas mesmas condições: posição, velocidade e aceleração, em intervalos de tempo iguais. Devido a isso, o movimento de rotação da roda gigante é considerado periódico. O número de voltas ou ciclos que a roda gigante efetua na unidade de tempo é chamada de frequência do movimento e é representado por essa fórmula: F é igual a 1 sobre T, onde a frequência é o inverso do tempo. Ângulo, horário ou fase. Seja um móvel percorrendo uma trajetória circular de raio R e centro C, a origem das posições é O, e P é a posição do móvel num instante T qualquer. Então tá aí um esqueminha, né, que a gente tá vendo aqui, ó. Aqui nós temos o centro da circunferência. Aqui nós temos um ponto P, que é a posição do objeto, do móvel, né? E aqui a origem da posição. Então daqui até aqui nós temos um espaço percorrido F e que é indicado também por um ângulo φ. E aqui nós temos o raio. Define-se como ângulo horário ou fase o ângulo que corresponde ao arco de trajetória OP. A medida do ângulo φ em radianos é dada por φ é igual a S sobre R, onde S é o espaço percorrido e R é o raio, e φ é o ângulo. Velocidade angular média. Considere um móvel percorrendo uma trajetória circular de raio R e os ângulos φ1 e φ2, quando o móvel se encontra nos instantes T1 e T2, respectivamente. Define-se como velocidade angular média o quociente entre o ângulo descrito, ΔΦ, e o tempo, ΔT, gasto para descrevê-lo. Então, velocidade angular média, representado por ômega-m, é igual a ΔΦ sobre ΔT, onde ΔΦ é igual ao φ final menos o φ inicial, e o ΔT é o tempo final menos tempo inicial. Relação entre posição linear e posição angular. Nós temos aqui, ó, nesse primeiro momento aqui, ó, à medida que aumenta o raio, a distância a ser percorrida também aumenta. Então a gente vê aqui, ó, um raio R1, que eu vou considerar esses pedaços aqui, ó, daqui para cá, ó, daqui até aqui, com uma variação de espaço que eu vou chamar de ΔS1. E daqui para cá, vou dar a cor aqui da tinta, daqui para cá, ó, esse espaço aqui é o raio R2 e essa distância daqui para cá é a variação de espaço S2. À medida que se aumenta o deslocamento angular, a distância a ser percorrida também aumenta. Então aqui, ó, Δθ1, que é essa abertura de ângulo, nós temos um espaço ΔS1. E a partir do momento que a gente abre essa angulação ΔT2, automaticamente o espaço também vai variar. Devido ao fato do deslocamento escalar ser diretamente proporcional ao tamanho do raio da curva,
e proporcional ao deslocamento angular, logo nós temos que a variação do espaço, ΔS, é igual à variação do ângulo vezes o raio. Então tem aí um exemplo, né, de situação. E a fórmula para calcular essa variação, esse deslocamento angular, é dado por ômega é igual a delta θ sobre delta t, onde ômega é igual a 2π sobre t. Lembrando que o t, o inverso do tempo é a frequência, logo substituindo 1 sobre t por f, nós vamos ter ômega igual a 2πf. Então nós temos aí a fórmula, delta S sobre delta t, delta t vezes r sobre delta t, implica que a velocidade angular é igual a o deslocamento angular vezes o raio. Tipo de movimento circular. Nós temos aí o movimento circular uniforme, que é dado pela fórmula θ igual a θ0 mais alfa mais ômega vezes t. O movimento circular uniformemente variado. Nós temos três fórmulas para isso. θ igual a θ0 mais ômega 0 t mais alfa sobre 2t ao quadrado. Ômega igual a ômega 0 mais alfa t. E ômega ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 alfa delta θ. Acoplamento de polias. Geralmente os motores têm uma frequência de rotação fixa. Entretanto, as máquinas acionadas por eles têm quase sempre sistemas girantes que precisam de diferentes frequências de rotação. Essas frequências muitas vezes são fornecidas por um só motor, por isso o eixo desse motor é acionado a polias de diferentes tamanhos por meio de correias ou engrenagens. Então aí alguns exemplos de polias. Aqui nós temos uma engrenagem de polias. Aqui a gente vê, aqui é uma caixa de marcha, aonde nós temos aqui, ó, aqui é a mudança de marcha, esse setor aqui é a mudança de marcha no câmbio, e aqui são as alavancas e as polias em que vão fazer essas engrenagens. Então aqui vai marcando as suas marchas, primeira marcha, depois a segunda marcha, aqui aí ele volta para o neutro e vem para a terceira marcha, aí da terceira marcha aqui vem para a quarta marcha, passando pelo neutro, depois ele volta para o neutro e vai para a marcha ré. Então essas polias elas estão em vermelho, mostrando o acoplamento entre elas. Engrenagens e polias. Aí um exemplo, né, de engrenagens e polias. Aqui nós temos a coroa e a catraca de uma bicicleta. Aqui são outros tipos de polias. E aqui as engrenagens de um relógio. As polias elas podem girar em sentido opostos quando estão próximas uma da outra, ou seja, tangenciam, certo? Então uma gira para um lado, certo? Aqui a setinha indicando isso, enquanto a outra gira para o outro. Ou seja, se uma for para o sentido horário, a outra vai para o sentido anti-horário e vice-versa. E pode acontecer também de girarem no mesmo sentido quando eles são acoplados através de uma correia dentada, ou até mesmo uma corrente, né? No caso de uma bicicleta. Então, quando acontece isso, se a primeira coroa ou a primeira polia for para o sentido horário, a segunda também vai. E se for o inverso, sentido anti-horário, as duas vão para o mesmo sentido. Então nós temos aí velocidade 1 igual a velocidade 2, ômega 1 vezes o R1, que é o raio, é igual a ômega 2 vezes R2, logo a alfa é igual a 2πf, e a frequência 1 vezes o raio 1 é igual a frequência 2 vezes o raio 2. Aí um exemplo, né, de uma pessoa aí segurando uma roda. A gente observa que o centro e as suas partes externas da roda giram no mesmo sentido. Logo, nós temos aí R1 aqui, ó, girando no mesmo sentido de R2, porque elas são ditas polias concêntricas. Então logo ômega 1 é igual a ômega 2, a frequência 1 também é igual a frequência 2, então a
V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. A aceleração centrípeta. Conceitos. É a aceleração que faz o corpo mudar de direção e o sentido. Voltada para o centro da curva. Centrípeta é voltada para o centro da curva. Aí um exemplo. Aqui nós temos aqui um corpo A num ponto B e no ponto D. E aqui nós temos o diâmetro. E aqui o centro da aceleração. Logo nós temos as velocidades. A aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é dada por V ao quadrado sobre R. Aonde V é a velocidade linear, dada em metros por segundo. A aceleração centrípeta é dada por metros por segundo ao quadrado. E o raio é dado por m, metros. A aceleração centrípeta, AC, é igual a V ao quadrado sobre R. Só que a velocidade pode ser ômega R. A gente substituindo elevado ao quadrado, fica sobre R. Então nós temos aí a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado, elevando ambos os termos do numerador ao quadrado. Ômega ao quadrado vezes R ao quadrado sobre R. Logo nós temos, simplificando aí, o R ao quadrado com R. Nós temos a aceleração centrípeta igual a ômega ao quadrado vezes R. Aonde AC é a aceleração centrípeta, dado por metro por segundo ao quadrado. Ômega é a velocidade angular, dada em radianos por segundo, e R é o raio, dado em metros. Grandeza vetorial, aceleração vetorial, ela pode ter um módulo, que é V ao quadrado sobre R. Então nós temos a direção, que é perpendicular à velocidade, e o sentido sempre para o centro. Força centrípeta é uma força voltada sempre para o centro da curva, tem as mesmas características da aceleração centrípeta. No movimento circular uniforme, ela é sempre a força resultante. Nós temos aí exemplos de movimentos de força centrípeta, né? Aí numa roda gigante, num parquinho com uma montanha russa, por exemplo, né? Então ela tem essa características. Aí mais exemplos, né? Brinquedos de parques de diversões. Curvas no plano inclinado. Para quem não sabe, toda curva geralmente ela é colocada inclinada. Se você for pegar uma BR qualquer, a gente observa que ela tem uma inclinação nas curvas. Quando é na parte plana, ela não tem inclinação nenhuma, ela é reta. Mas as curvas em si têm uma inclinação. Geralmente essas inclinações ela tem uma certa angulação. Aqui nesse caso de uma pista de corrida, tem 31 graus de angulação. Aí novamente a velocidade vetorial, a aceleração centrípeta e a força centrípeta. E aí por fim uma frase, né? O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. Muito obrigado a todos e boa aula.